Quantos aqui querem viver o milagre? Quantos aqui precisam viver o milagre? Porque alguns, eles querem viver, outros é necessidade viver. Quantos têm a necessidade de viver? E quantos querem viver? Tem alguém que não quer viver milagre aqui? Amém. Lucas capítulo de número 8. Jesus, ele era especialista em fazer milagre. Meu Deus, como ele fez milagre. Não está registrado a quantidade de milagre que aconteceu na Bíblia, na história, enquanto Jesus, nos seus 3 anos de ministério ali, como ele atuou, como ele curou pessoas, como ele mudou a vida das pessoas, milhares de pessoas. Não está descrito, não caberia tanto testemunho de transformação, de coisas assim que a gente nem imagina. Aconteceu nesse período em que Cristo estava aqui. Não se encerrou só naquele período. Isso continua acontecendo até os dias de hoje. Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. E da mesma maneira que Jesus fez milagre, ele continua fazendo milagre. E a Bíblia diz assim que onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, ele estará presente. Então eu quero dizer para você, Jesus está aqui. E aonde Jesus estava, acontecia milagre. Eu fiquei tão feliz que um dos meus pastores estava compartilhando que tinha uma ovelhinha dele que estava aqui deve ser algum discípulo da geração, ou visitante, eu não me recordo bem quem era de fato, mas estava aqui na Santa Ceia, e uma pessoa que há tempo buscava ser batizada com o Espírito Santo, e aí naquela Santa Ceia, debaixo daquela unção maravilhosa, que nós estávamos aqui no domingo passado, se você não estava, tudo bem, agora já era, você perdeu mesmo. Eu só não adivinho como é que nesses dias você falta. Não é verdade? Já viu aquela coisa assim, meu Deus, no dia que eu falto acontece de tudo, né? Mas acontece mesmo, é verdade. Foi uma unção que até eu estou assim, impactado com que Deus derramou na Santa Ceia, na primeira Santa Ceia deste ano. E aí essa ovelhinha diz assim que ela foi batizada com o Espírito Santo. E eu olhei, nós não chamamos ninguém à frente, nós não impomos as mãos, não. Foi uma Santa Ceia, ministrada aí onde você está. E eu falei para o pastor, isso é avivamento. Isso é avivamento. É o Espírito Santo sendo derramado, o poder da glória dele, a vontade de Cristo sendo feita e mudando a vida das pessoas. E querido, nós na Santa Ceia recebemos uma unção peculiar. E essa unção estará conosco nesse ano de 2016. Amém? Porque uma grande reforma está sendo feita nas nossas vidas. Foi levantada uma geração de profetas aqui. Posso ouvir um amém? E aqui em Lucas, capítulo de número 8, do versículo 40 em diante, diz assim: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, ou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apartava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus:
quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse-lhe Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha, Jairo, já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Somente até aí. Meu Deus, que coisa extraordinária! Era uma explosão de milagres. Jesus estava voltando para a Galileia. Ele estava do outro lado do mar da Galileia, numa cidade chamada Gadara. E lá em Gadara, ele encontrou um rapaz endemoniado, possuído por uma legião de demônios. E ele, encontrando este rapaz, ele libertou esse rapaz. Ele expulsou os demônios do corpo daquele jovem. E os demônios ainda tiveram até a coragem de pedir a Jesus para que pudesse aqueles demônios entrar naquela manada de porcos. E Jesus permitiu, aqueles demônios entraram nos porcos, os porcos correram para um precipício, se lançaram na água e morreu aquele monte de porco. Daria uma churrascada, né? Mas morreu tudo, afogado. E morre afogado não serve para fazer churrasco depois, porque incha, né? Aí, o povo ficou ali, impactado com aquilo, e alguns até nervosos com aquela circunstância. Foram e anunciaram para todo mundo. E aquele povo da cidade de Gadara veio a Jesus e disse assim: ó, nós não queremos você por aqui não, porque eles ficaram assustados. E pediram para que Jesus fosse embora. E Jesus foi embora, entrou no barco e partiu e voltou para a Galileia. Lá na Galileia, ao contrário do povo de Gadara, já tinha uma multidão que ansiava e esperava Jesus. Querido, não é diferente do dia de hoje. Tinha um povo que sabia que Jesus era poderoso para fazer milagres extraordinários. Esse povo não quis ficar com Jesus por causa do compromisso, por causa da responsabilidade do que é andar com Cristo, por causa da responsabilidade do que é ter uma vida cristã, do que é andar aos passos de Jesus. Muitos ali não queriam mudar a sua história, muitos não queriam abrir mão das coisas que tinham para viver uma vida com Cristo. E isso é nos dias de hoje. Quanta gente está lá fora, conhece a Jesus, sabe que Jesus cura, sabe que Jesus liberta, e alguns até curados já foram, mas não querem estar aqui no compromisso, não querem viver um compromisso com Cristo, não querem abrir mão de alguns prazeres momentâneos dessa vida, para viver aos passos de Jesus. Ao contrário deste povo, há uma multidão que está à espera de Cristo, uma multidão na restauração, com fome, com sede do Senhor, uma multidão que quer ouvir a palavra de Deus, uma multidão que quer se aprofundar em algo sobrenatural, como aquela multidão que estava ali na Galileia. E quando Jesus chegou, dentro daquela multidão, um homem chamado Jairo, e aqui diz a palavra que ele era príncipe da sinagoga. E o primeiro ponto: o que pede, recebe. Tinha uma multidão, e um homem no meio de uma multidão, mesmo ele sendo um líder, ele era líder de uma sinagoga,
Diz aqui a palavra que esse homem, ele foi no meio dessa multidão e falou com Jesus. Ele enfrentou aquela multidão, ele empurrou os discípulos, ele empurrou as pessoas, ele entrou, ele deu um jeito para falar com Jesus. E se prostrando diante de Jesus, ele se lançou aos pés de Jesus e o adorou. Querido, vou dizer uma coisa para você aqui, que pode ter passado rápido na sua leitura. Nós estamos falando de um homem que era líder de uma sinagoga, pode-se dizer que era o pastor daquela sinagoga, uma sinagoga na Galiléia. E o povo judeu, o povo de Israel, o povo hebreu, ele não adoram outra coisa a não ser Deus. É proibido por lei, e é até digno de morte se prostrarem e adorar a outro. Está na palavra: não se prostrará e não adorarás a ninguém, a nada do que no céu, na terra ou debaixo da terra, mas somente ao Senhor. Mas aquele homem, líder de uma sinagoga, o ancião daquela sinagoga, a pessoa que cuidava de um povo, e naquele momento toda a reputação dele estava em jogo, porque se as próprias ovelhas dele, se o povo que frequentava aquela sinagoga visse aquela situação, iriam repudiá-lo, porque ele estava cometendo algo que não podia segundo a lei. Mas aquele homem sabia que ele não estava se prostrando diante de uma pessoa ou diante de algum outro Deus. Ele sabia que ele estava se prostrando diante do Messias, o que Deus diz que enviava, o próprio Senhor encarnado. E ele se lançou, ou seja, ele fez algo extravagante, uma loucura. Ele foi além, ele não se preocupou mais como seria a vida dele daqui para frente, mas naquele momento ele sabia que algo ia mudar na história dele, e de fato mudou. Ele não deixou de ser líder daquela sinagoga, muito pelo contrário. Eu quero aqui acreditar que aquele povo da Galiléia, o povo da Galiléia se converteu em massa. Há muitos judeus que naquela época se entregaram e reconheceram que Jesus era o Messias e o Senhor de suas vidas. E aí, se prostrando, ele disse: Senhor, vá na minha casa, minha filha está à beira da morte, está muito doente. E Jesus falou: ótimo, eu vou. Por que Jesus decidiu ir na casa daquele homem? Porque ele fez algo diferente, porque ele fez uma loucura. Ele cometeu uma loucura, porque no meio de uma multidão judia, ele podia ser até apedrejado por ter adorado outra pessoa. É claro que naquele caso não tinha só as pessoas que eram afim de Jesus, ou que reconheciam Jesus, que eram do time de Jesus. Ali no meio da multidão tinha os que não eram do time de Jesus, tinha os fariseus, os saduceus, os religiosos, aqueles que queriam pegar Jesus. E aquele homem poderia ser, mas ele fez uma loucura, e quando ele fez aquela loucura, ele chamou a atenção de Jesus. Eu quero dizer para você, que loucura você tem feito por Jesus? Por muito menos nós deixamos de adorar a Deus. Por muito menos nós deixamos de vir na igreja. Quem sabe até por uma churrascada: ai, ficou tarde, agora eu não vou mais na igreja. Por muito menos. E tem gente que gosta e que fala e que publica essas coisas, mas na hora de fazer não está aqui, não vejo. Porque eu enxergo, eu vejo tudo e enxergo tudo. O que acontece aqui? Não é do falar, é do viver. Ele não falou, ele adorou. E Jesus viu, porque sabia, porque Jesus conhece a minha e a sua vida. Ele conhece quem você é, ele sabe o que você faz, ele sabe o sacrifício que você faz, e ele sabe o quanto seu coração está apaixonado por ele ou não. Ele sabe. E foi por ver um coração apaixonado, e que aquele homem fez uma loucura, se entregando ao pé de Jesus. Jesus falou: estou indo na sua casa agora, é agora. E partiu para a casa de Jairo, do príncipe da sinagoga. E no caminho, no meio da multidão, encontrou ali aquela mulher, uma mulher que sofria. E o segundo ponto fala do exercício da fé. O exercício da fé é o que gera o milagre. Eu comecei perguntando se vocês querem viver um milagre. Me parece que todo mundo aqui quer viver um milagre. Eu quero viver um milagre todos os dias. Pela fome, pela sede
de ver e de viver com esse que faz os milagres acontecer. O nome dele é Jesus. E aquela mulher sabia que ali chegou a Jesus, o homem da Galileia, o que estava curando, o que estava libertando, o que estava mudando a história de muitas vidas. E aquela mulher, ela já sofria por algum tempo, uma mulher doente por mais de 12 anos, ela já tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos, gastou tudo que tinha, seus recursos, tudo que podia, ela gastou para poder se livrar daquele mal, daquele fluxo de sangue. Veja, as mulheres quando elas sangravam, nesse período, diz a lei, que elas tinham que ficar guardadas, porque tinha o problema de proliferar bactérias entre o povo. Então elas tinham que ficar ali guardadas naquele período, que vocês já me entenderam, amém? Eu não sei como é que eu ia dizer aquilo, mas vocês já entenderam. E essa mulher não era um período, esse período já durava anos, e não era alguns anos, eram 12 anos, 12 anos, mais de uma década aquela mulher sangrava, e ela tinha que viver à margem da sociedade, à margem da multidão. Ela não podia, porque se descobrisse que ela estava sangrando, estivesse no meio da multidão, ela seria repudiada, ela seria cobrada, e naquela época as mulheres eram muito cobradas. Acho que foi por isso que Jesus andou tanto com as mulheres atrás dele, né? Jesus só fez 12 homens discípulos, não, Jesus fez muita discípula, viu? Eu acho que fez mais discípulo do que discípulo. Porque quando você começa a olhar a Bíblia, elas estavam tudo lá, né? Elas estavam tudo andando com Jesus. Até quando Jesus ressuscitou, na hora de se apresentar para os discípulos, ele se apresentou para as discípulas. Eu acho que é porque sabia que elas falavam bastante, e falou, vai lá, anuncia, diga para todo mundo que eu já ressuscitei. Você pensa que Jesus não é estrategista? Como é que o evangelho se propaga? Fale para as mulheres. Amém. 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 Isso é uma verdade. Tem mais mulher nesse culto que homem. Sabe por quê? Eu acho que as mulheres são mais apaixonadas por Jesus. Agora eu tirei uma amém de vocês, tá vendo? Mais apaixonadas eu não vou dizer, mas que elas são mais intensas, elas são. Isso é verdade. Por isso temos mais mulheres do que homens. E aí, aquela mulher, ela sabia que Jesus estava passando por ali, a vida dela podia ser mudada. Ela ouviu a respeito de Jesus, e ela decidiu naquele dia ela decidiu exercer a sua fé e ser curada. Eu quero dizer para você, tome uma decisão hoje, e viva na sua vida um milagre. Se você tomar essa decisão hoje, o milagre pode chegar hoje para você. O milagre que você quer viver, o milagre que você necessita viver. Porque aqui tem gente que necessita o milagre, então já sabe o que quer. Aqui tem gente que quer viver o milagre, mas não sabe nem o que de milagre quer viver. Mas quer dizer, mas até um milagre que você não sabe que você quer viver. Se você tiver fé suficiente, hoje Deus vai liberar um milagre na sua direção. Você recebe? Então dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Seja uma pessoa perseverante, não desista, não desista. Olha, 12 anos numa espera, 12 anos tentando ser curada de uma enfermidade, 12 anos se sacrificando ali para viver a cura de uma enfermidade, perdendo tudo, dando tudo que tinha, ela deu pela sua própria vida, pela sua saúde. 12 anos e nada. Mas uma coisa é fato, ela não desistiu. Ela não desistiu. Tem gente que desiste por muito menos. Tem gente que por nada desiste. Tem gente que por nada joga a toalha. Então já tá bom, chega, não consegui. Tentei uma, tentei duas, tentei agora. Paciência, deixa estar. Tem gente que por muito menos abandona os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Não sabe nem o que é perseverar ou persistir. Mas o Senhor gosta. E o que chama a atenção de Deus são as pessoas que são persistentes. Você quer ver você chamar a atenção de Deus? Seja persistente. Persevere. Não desista. Por isso que o Senhor disse muito na palavra: ei, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Levanta. Vá para a frente. Deixa as coisas que para trás ficaram. Vá para o alvo.
não desista, seja perseverante. E aquela mulher foi perseverante por 12 anos na busca de um milagre. E naquele dia ela sabia que a oportunidade do milagre tinha chego. Eu quero dizer, eu não sei o que você veio fazer aqui hoje, mas hoje pode ter chegado a oportunidade do seu milagre, querido. Hoje pode ser o dia em que Deus determinou mudar a sua vida e a sua história. Se você crê, receba e toma posse do seu milagre. Aleluia. Deus é poderoso, Deus é poderoso e Ele está aqui, e Ele pode mudar a sua história. Aquela mulher chegou por detrás de Jesus, no meio da multidão, ela não quis oportunar, não quis incomodar a Jesus, não, ela quis ser discreta. Tem uns que não são discretos, não, tem uns que gostam de chamar atenção, né? Eu tenho alguém lá em casa assim, quando a gente fala assim, se começar eu vou pegar a melancia. Mas eu acho que isso já vem de família, porque eu tenho alguém no sangue assim, né? Sangue de pernambucano, meu Deus do céu. Oh Jesus, meu Deus. Nada com os pernambucanos, porque eles correm sangue aqui também na veia, viu? É uma mistura do norte e do sul, pernambucano com gaúcho, né? Então você imagina, eu sou todo brasileiro, de norte a sul. Amém? E aí, ela foi discreta. Não quis incomodar, não quis, diferente de Jairo, que já estava fazendo uma loucura. A mulher, ela só queria um milagre, e ela sabia que podia viver o milagre, e não precisava nem chamar a atenção de Jesus, e não precisava nem deixar Jesus perceber que ela iria receber o milagre. Mas ela sabia que podia viver o milagre, porque ela já tinha ouvido falar de que algo sobrenatural podia acontecer na vida dela. E o que aquela mulher fez? Por detrás, ela chegou e tocou na orla das suas vestes, na orla das vestes de Jesus, e ela foi curada. Isso, obrigado, uma voz que manifesta pelo povo, amém? Glória a Deus. Ela tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada, querido. Olha, no versículo 45 e 46, ele relata isso. E naquele momento Jesus parou e disse assim: ei, pera, alguém me tocou. Pedro já disse: mas peraí, mestre, todo mundo está te tocando, o povo está te apertando, o povo está te oprimindo. Veja que muita gente tocava Jesus, mas nada acontecia. Mas uma mulher tocou, e de Jesus saiu poder. Diferente da multidão que tocava, mas ainda nada acontecia. Um simples toque, um toque de fé. Querido, mesmo uma pessoa no meio de uma grande multidão, o poder da fé, ele ativa o sobrenatural, liberando o milagre na nossa direção. Mesmo que você esteja aqui no meio da igreja e fale assim: ai, a pessoa nem me conhece, será que sabe quem eu sou? Querido, mesmo no meio de uma grande multidão, se Deus ver a fé no seu coração, neste momento o céu será aberto, o seu milagre será ativado e o sobrenatural virá sobre você, querido. Você crê? Tente bom ânimo, tente bom ânimo. Mesmo no meio de uma grande multidão, aquela mulher sabia. Lá em Mateus capítulo 14, no versículo 36, era na terra de Genezaré. Jesus passando por Genezaré, quando ele chegou nessa cidade, as pessoas dessa cidade, os homens daquele lugar, eles conheceram e chamaram todas as pessoas que estavam enfermas, todas as pessoas que necessitavam ser curadas, e uma grande multidão se formou ao redor de Jesus, nessa cidade chamada Genezaré. E ali, aquela multidão ao redor de Jesus, eles rogavam a Jesus, pediam, clamavam, porque o que pede recebe, o que clama recebe, o que busca encontra. E aquele povo rogando-lhe por Jesus e dizendo ali: Senhor, ao menos que pudessem esse povo, essas pessoas que estão enfermas, essas pessoas que precisam de um milagre, ao menos se eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam curados. Por isso que aquela mulher sabia, era sabendo: Senhor, se eu conseguir tocar a orla das suas vestes, as vestes de Jesus,
Hoje nós não temos a veste de Jesus, mas nós sabemos que não eram as vestes de Jesus, apesar de ter algo muito profético nas vestes de Jesus. Sabia que a orla do manto, tinha nas orlas dos mantos aquelas trancinhas. Quando eu uso talite aqui, vocês veem que a ponta do talite é cheia de trancinha, porque aquelas tranças é um mandamento de Deus. Está em Números capítulo 15, que Deus diz assim, ó, na orla das vestes, façam franjas, e essas franjas sejam por memória, por toda a eternidade ao povo de Israel, para que não esqueçam dos meus mandamentos. Então, de uma maneira profética, o povo não tocava na orla, mas o povo entendia a promessa, e por fé, quando tocavam nas vestes, pela fé tomavam posse da promessa. E a promessa é de que Jesus veio para nos curar, para nos libertar e para nos levar a ter uma vida abundante aqui, querido. Eu quero dizer, não era veste, porque hoje nós não temos a veste para tocar. Nós vamos tocar na veste de quem? Cadê a veste de Jesus? Querido, você pode tocar na veste espiritual. É pelo poder da fé. Não era a veste que estava Jesus, tanto porque o povo apertava a Cristo. Mas aquela mulher, quando tocou dele, saiu poder. E logo Jesus percebeu que o poder saiu dele, disse para os discípulos: ei, alguém me tocou. Algo diferente aconteceu, e o sobrenatural foi liberado na vida daquela pessoa, e aquela mulher viveu e recebeu o seu milagre. Olha, uma explosão. Jesus estava a caminho da casa de quem? De Jairo, do líder da sinagoga, do pastor daquela sinagoga, para fazer algo sobrenatural, para levar o milagre à casa de Jairo. E no caminho da casa de Jairo, ele curou aquela mulher, porque o poder da fé gera milagre. Você quer viver um milagre? Gere fé no seu coração. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Gere fé no seu coração, e o milagre de Deus vai se estabelecer na sua vida, se você tiver fé, querido. A fé é algo que a gente tira lá de dentro, não é entusiasmo, não é emoção. A fé é algo que sai do nosso interior, do fundo do nosso coração, da nossa alma. É a certeza, é a convicção de que você vai viver o milagre. Quantos aqui têm a convicção de que esse ano é o ano do seu milagre? E quantos têm a convicção que hoje vai sair daqui com o seu milagre? É o poder da fé. E se com fé você crê, e pela sua fé acreditar que o milagre pode estabelecer, hoje o milagre chegou na sua casa. Posso ouvir um amém? Jesus entra em sua casa. Hoje Jesus entra na sua casa. Ele estava a caminho à casa de Jairo, príncipe da sinagoga. E ele diz aqui que naquele momento que ele viu aquela mulher que tocou na sua orla, e disse para ela assim: filha, a tua fé te salvou. Naquele mesmo momento, as pessoas que estavam lá na casa de Jairo, diz aqui o versículo 49, estando ele ainda falando, estando Jesus ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta. Não incomodes mais a Jesus, não incomode mais o mestre. Querido, há pessoas que tentam impedir o processo do seu milagre. Quantas pessoas não diz para você: não, isso é fanatismo. Às vezes até os da nossa própria casa. De novo na igreja. Já não foi um dia. Já não teve a tal da célula. Agora vai na quarta-feira, na campanha da reforma. Domingo de novo. E quem já não ouviu? Você está dando dinheiro lá na igreja, estão te roubando. Quem já não ouviu piadinhas dessa? Eram piadas de pessoas? Não, eram flechas do inimigo no seu coração. E nesse final de ano, muita mente foi flechada aqui. Muito coração foi flechado, achando que não tinha necessidade de participar de uma reunião. Ah, eu já sou crente há tantos anos, eu sou tão frequente todos os dias. Não é o quanto você é quem você é.
Quando Jesus voltar, tem a parábola dos trabalhadores. Jesus combinou de trabalhar e ganhar uma moeda no começo do dia, mas teve um que trabalhou 1 hora do dia e ganhou a mesma coisa, e aquele ainda ficou indignado. Mas não é o por quanto ficou, mas é a sua situação atual. E às vezes as pessoas são flechadas na mente e dizem para você: mas para quê? Você não precisa desse compromisso, não precisa ser tão intenso assim. Tem que ter boa medida. Se Jesus voltar, Ele vai dizer isso para você, né? Não, filho, foi muito bem, você teve boa medida. Me adorou em partes, e em partes adorou as suas coisas, o seu reino, o mundo. Mas é fato, né? Você vive nele, então você tem que compartilhar um pouquinho também. É isso que Cristo nos mostra na Sagrada Escritura. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e toda a tua mente. Aquele que não deixar pai e mãe, filho e filha por amor de mim, não é digno de mim, disse Jesus. Não que nós vamos repudiar pai e mãe ou não cuidar dos nossos filhos, mas aí onde está o seu coração está o seu tesouro. E em Apocalipse diz: aquele que perseverar e que vencer, a ele eu darei a coroa da vida eterna. É a sua situação atual. E muitos no caminho são flechados, e recuam, e relaxam, e se justificam dizendo que não precisa ser tanto, mais ou menos, boa medida. Jesus conhece o meu coração, conhece. Por isso que Ele disse que Ele veio para aqueles que necessitam, os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, os que estão oprimidos. Esse eu vos aliviarei. Os que estão são não precisam de mim, disse Jesus. Mas eu vim para aqueles que estão doentes. Ei, desculpa, o pastor de vocês está em reforma. Desculpe o transtorno. Vamos viver uma reforma em 2016. Seremos loucos por Jesus, apaixonados. Esse mundo não tem nada para nós, nada. E nada vai nos impedir de sermos homens e mulheres adoradores, extravagantes na presença dEle. Fome e sede da sua presença é o que nós teremos todos os dias do ano de 2016. E aí eu vou dizer para você: se prepare. Você é uma pessoa premiada, porque você vai sair hoje daqui com o seu milagre. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, fez uma célula. Não deixou ninguém entrar, não. Vem cá, Pedro, Tiago e João, levou os discípulos, estava treinando. Ficou a mãe da menina, o pai da menina, e ali Jesus fez uma célula. E começou a dizer para ele assim: ó, o povo lá fora está zombando, estão rindo, porque a sua filha dorme. E o povo chorando, o pai e a mãe chorando, porque a notícia era que a menina tinha morrido. E tinha morrido mesmo. Tinha morrido. E é assim que as pessoas fazem ao nosso redor. Nos dão o diagnóstico daquilo que vê. Só o que está na frente dos olhos. Mas Jesus não tem palavra de morte em sua boca. Da boca de Jesus sai a palavra de vida. E Ele diz assim: não temas, crê somente. Não temas, creia somente. 2016, Jesus está dizendo para você: não temas, creia somente. Creia somente, creia somente. Hoje, através da sua fé, será gerado o seu milagre, e o sobrenatural de Deus será liberado sobre a sua vida. Creia somente, disse Jesus, creia somente, porque hoje Ele entrará na sua casa e mudará a sua história. Aleluia. Na casa de Jairo, naquela célula, Deus liberou a palavra profética.
A ressurreição estava dentro de uma casa, dentro de um lar. Eu sei que tem células que tiraram férias no mês de dezembro e de janeiro. Vou dizer para você, se não voltar logo a célula, a notícia é de morte. Que aí morreu fulano que se desviou, fulano, ciclano que foi embora. Volte logo a célula. Porque é na célula que Deus faz a ressurreição. A ressurreição de uma palavra. Ele pegou na mão daquela menina e liberou uma palavra para a casa de Jairo. Deus vai liberar uma palavra para a sua casa hoje. Nesse ano de 2016. 2015 foi difícil. 2015 foi para os valentes. 2015 nós batalhamos. Nós profetizamos. Até mesmo quando as coisas estavam ruins e difíceis. Eu fui um bom pastor, porque eu profetizei vida para vocês. Mesmo quando era difícil para mim também. E eu passei situações difíceis em 2015. Meu Deus, misericórdia. Jesus dos crentes, me livrai. Né? Fica sério, hein? Não. Fica sério. É difícil, mas nos momentos difíceis, nós temos que ter uma palavra de profeta. Nós não podemos dizer o que nós estamos vendo. Ah, morreu. E não tem jeito. E você começa a contar. Ih, já era, ó. E agora entrou nessa crise e falaram que vai piorar até 2018. E já era. Essas são as palavras de morte que chegam na nossa mente. Essas são as palavras de morte que chegam no nosso coração. Mas Jesus tem uma palavra de vida para você. A palavra que Deus disse para a casa de Jairo. Pegou na mão daquela menina e disse para ela: levanta-te. Jesus está dizendo para você: levanta-te. Este ano é o ano de você viver o seu milagre. Levanta-te, igreja da restauração, porque este ano o Senhor mudará a sua sorte. Este ano a sua casa será diferente. Este ano o Senhor entrará na sua casa e fará ressurreição. Aquele que ainda não se entregou, não se converteu, ainda é meio convertido, ou é daqueles que estão um pé na igreja e um pé no mundo. Este ano Deus vai lhe tomar e vai mudar a história da sua casa. O poder da santificação e do milagre do Senhor chegou hoje para a sua casa. Levanta-te, igreja da restauração, e receba o seu milagre. Aleluia. Fique de pé. Por onde ele passou, ele fez milagre. Diz para a pessoa que está perto de você: Jesus hoje tem um milagre para você. O coração tem que estar cheio de fé. Então eu quero que você seja um profeta na vida desse irmão agora. Porque aí você só foi um anunciador. Alguns até, a palavra foi até duvidosa. Quem sabe você quer... não sei se ele crê, se ele não crê, ou se só fez por fazer. Mas seja um profeta na vida do seu irmão agora. Olha para ele. Vira para alguém. Senta no Espírito de Deus. Porque Deus tem palavra de vida para nós. Pode virar para ele e falar assim: este ano, a palavra de Jesus para a sua casa é ressurreição. Chegou o tempo de você viver o milagre. Ó, muito sonho foi enterrado. Muitos planos morreram. Muitos desejos foram esquecidos. Tem gente que está vivo, mas não vive, porque não crê, porque até o sonho lhe foi roubado. Escute, o incrédulo não é uma pessoa ruim, é uma pessoa atacada, porque a palavra de Deus nos gera fé. Eu vou dizer para vocês, até o homem mais, como é que eu poderia dizer, a pessoa com mais fé nesse planeta, se ele deixasse ter um relacionamento com Deus, ele viraria um incrédulo.
E se ele não vigiar, vira incrédulo até mesmo dentro da igreja. Vocês estão me entendendo? Não é que o incrédulo é uma pessoa ruim, mas é que é difícil de viver e de entender que eu posso viver o milagre. Eu quero dizer para você, ei irmão, escute. Escute. Eu comecei perguntando: quantos necessitam de um milagre? E quantos querem viver o milagre? Duas circunstâncias diferentes. Duas circunstâncias ocorreram naquele momento. Duas mulheres, uma era uma menina de quase 12 anos. E outra era uma mulher que há 12 anos sofria. Um era o homem que queria viver um milagre. A outra necessitava de um milagre. Porque até então a menina não tinha morrido. Duas circunstâncias diferentes. Dois momentos diferentes. Sofrimentos de tempo diferente. Enquanto um sofreu alguns momentos, a outra já sofria há mais de uma década. Mas eles tinham algo em comum. Eles iam viver um milagre. E eles viveram o milagre. Aqui há situações diferentes, pessoas diferentes, momentos diferentes, circunstâncias diferentes, tempos diferentes. Mas há algo em comum. Você vai viver um milagre. Porque hoje Deus estabeleceu um milagre na sua direção. Você crê nisso? Você crê mesmo, irmão? É o exercício da sua fé. Se a sua fé não funciona, eu vou te contar um segredo. Associe a sua fé com Deus. Não é vergonha dizer para Deus: Deus, eu sou incrédulo. Cabecinha dura. Creia mais. Busque mais. Fazer o que me está ao alcance é tarefa. Não é fé. É tarefa. O que você pode, você pode. Então faça. Mas viver o milagre é sobrenatural. É aquilo que você não pode. Mas se você crer, você viverá. Não temas, creia somente, diz o Senhor. Quantos aqui querem viver o maior dos milagres? Qual é o maior dos milagres, meu pastor? É a gente ter a oportunidade de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Que é o milagre da vida eterna. O milagre da salvação. Porque Jesus morreu para nos livrar da nossa natureza humana, para que a gente viva a natureza de Deus. Foi para isso que Deus se entregou, foi por isso que Jesus se entregou naquela cruz. E Jesus hoje quer mudar a sua história. E isso é necessário uma entrega, uma confissão pública de que Jesus é Senhor de sua vida e Salvador da sua vida. Quando você fizer isso, o mundo espiritual validará a sua entrega. E o seu nome será escrito no livro da vida. Se você nunca